Karen, então você é a chefe hoje. Vamos lá, Camila, Cadê pode a Karen? começar. A Karen ela até sumiu. Né? A Karen também está querendo sumir, está cansada, viu? Essa É. FAP dá um estresse na gente. Camila, vamos lá. Agora, o Geraldo, assim, a gente engata ele, depois ele vai, continua, vai falando, ensinando a gente. Pode ir. Ela disse que você é bravo, viu, Gê? Não, eu sou bravo com horário. Então, ó, Eu falta não um deve ter minuto. esquecido, não. Camila, pode começar, que já passou um minuto. Ok, inesquecível, professor, nunca a gente esquece. Obrigado. Das lições que o senhor nos dá, que são valiosas para a vida, e eu estava falando para a professora Rosiana antes de começar, que é carinho imenso que eu tenho pela sua pessoa, sempre tive. Nossa, eu já ganhei o dia, Rosiane. Um mestre assim. Obrigado. Mas o senhor sempre fui sua fã. Então, hoje eu vou apresentar um caso que a gente teve aqui no serviço, que nós temos dado, imagino que como todos os serviços, muita cabeçada com esses gestantes Covid, né? Nós fizemos um esforço aqui em Uberlândia para tentar reunir rede e hospital de clínicas da UFO para fazer um protocolo unificado, mas ainda assim nós vemos que mesmo a gente fazendo reuniões, pegando os protocolos internacionais, na hora do vamos ver, como a gente vai mostrar aqui no caso, a equipe encontra dificuldades, né? Inclusive escutando as falas do Ministério da Saúde, na hora que a gente vai transpor, a gente encontra algumas barreiras práticas, então vai ser muito bom ouvir o que vocês têm a dizer sobre o desenrolar do caso. Eu vi aqui que está presente também a professora Márcia, que é minha colega, que também participou, ela participa da comissão de óbitos maternos, né? Então pode me ajudar no caso aí, se a gente precisar. Nós já tivemos 4 óbitos esse ano, tá? Aqui na cidade de Uberlândia. Então vamos lá. Estão vendo a minha tela? Sim. Isso, está ótimo. Ok. Então, nós vamos falar um caso que começa no dia 22 de junho, é uma paciente de 24 anos, gesta 2, uma cesárea anterior, gestante de 36 semanas e 2 dias, de acordo com o ultrassom de 10 semanas e 3 dias. A paciente chegou para nós com uma queixa que se iniciava há 15 dias, né, que era coriza, tosse e febre. E de 15 dias até o presente momento, ela estava tendo essas queixas. E referia que 5 dias após ter iniciado os sintomas, então no 5º dia de sintomas, ela havia recebido a vacina da Pfizer contra o Covid-19, com piora dos sintomas que passaram a se associar a astenia e cefaleia. Relatava que tinha feito um PCR nesse momento, 5 dias após o início dos sintomas, que foi negativo. No dia 20 de junho, procurou serviço médico, devido a essa sintomatologia, e recebeu azitromicina, 500 miligramas, por 5 dias. Então, ela chega ao serviço usando a azitromicina. Iniciou hoje com cefaleia holocraniana, associada à queixa de contrações uterinas SIC. Referia movimentos fetais em padrão habitual, sem perda de líquido, sem perda de sangue. Trazia um ultrassom realizado fora, demonstrando redução de líquido amniótico. E por isso, ela se dirigiu ao HCUFO, por demanda espontânea. Aqui a gente é porta aberta. A gente atende tanto o que é regulado como tem porta. Ainda na anamnese, a paciente negava comorbidades e havia sido solicitado um segundo PCR, colhido um dia antes, né? Ela chegou para nós no dia 22, dia 21 havia sido colhido outro PCR e estava aguardando o resultado. Trazia o cartão vacinal ok, já tinha vacinado contra influenza, tríplice e hepatite uma dose. E estava no D3 de azitromicina, tá? Usava também vitamínicos e queria ganhar um bebê de parto cesáreo, tá? No exame físico, pressão arterial de 10/6, frequência cardíaca de 115, saturação de O2 de 92% em ar ambiente, frequência respiratória de 33, BCF de 134, altura uterina de 33, sem
no aparelho respiratório, murmúrio reduzido em base esquerda e roncos nos 2/3 inferiores de ambos os pulmões. Não havia sido realizado especular ou toque na chegada. Ultrassom do dia 22/6, gestação tópica de 36 semanas e 2 dias, um ILA de 25, uma placenta anterior grau 3, feto cefálico com 133 batimentos. Foi feita a hipótese diagnóstica de gestação tópica de 36 semanas e 2 dias, interrogado um oligoâmnio, porque o ultrassom era externo, e uma COVID também aguardando PCR. Foi internada na enfermaria COVID, solicitado novo ultrassom para confirmação de oligoâmnio e proposto um segmento em conjunto com a clínica médica. Eu vou passando todos ou vocês vão falando alguma coisa à medida que eu apresento? Pode apresentar tudo, Camila, depois a gente discute. Ok. Então, ela trazia exames externos, né, que depois, logo em seguida, ficou pronto o PCR, no D0 de internação, que veio positivo. Tá? Os exames que ela trazia da rede, um HB de 10,7, um hematócrito de 31,8, 11.100 leucócitos, 1% de bastões, 86 de neutrófilo, 9 de linfócito. PCR de 77, proteína C reativa, né? Creatinina 0,59, TGO 34,3, TGP 26, e a gaso vinha com pH de 7,4, uma PCO2 de 32 e uma PO2 de 70. E nesse exame externo, ela estava com TTPA incoagulável e um TAP de 1,88. Foi solicitada a tomografia de tórax, mantido sem outros antibióticos adicionais, sem tromboprofilaxia devido a provas de coagulação alteradas. E foi solicitado um coagulograma na urgência. Mais tarde, no mesmo dia, a paciente foi reavaliada, né? Ela mantinha pressão arterial 10/6, pulso ainda taquicárdico de 119, uma saturação de 95% com catéter nasal a 2 litros. BCF normal, demais dados de exame clínico mantidos. Foi iniciada a corticoterapia devido ao quadro respiratório, foi 6 miligramas de Dex oral, comunicado à equipe quanto à meta de manter a saturação acima de 94%, mantida em dieta zero e sem anticoagulação. Nesse ponto, a equipe discute quanto à interrupção da gravidez no dia seguinte, né? Mas aguardando ainda uma definição desse quadro de uma provável coagulopatia. Na madrugada, saem os exames do serviço, HB-HT compatíveis com o que ela trazia da rede, mas um leucograma já um pouco diferente. 15.300 glóbulos brancos, com 1% de metamielócito e 12% de bastões. Tá? PCR bem abaixo também do que tinha sido visto. A gaso aqui, mantendo 7,44, PCO2 de 28, com uma PO2 de 76. E as provas de coagulação do Hospital Universitário vieram com TTPA de 1,06, um fibrinogênio de 408, né? E um TAP de 100%. O ultrassom do serviço confirmava um oligoâmnio com maior bolsão vertical de 1,6 centímetros e um peso fetal estimado de 2.814, com Doppler normal. No outro dia, no D1, né, então ficou aquela discussão nesse D0, se interrompe ou não interrompe. Foi reavaliar no outro dia, no D1. O paciente referia coriza, febre, tosse persistente, sem nenhuma queixa obstétrica, então referindo os sintomas mesmo só da COVID. No exame físico, ela tinha uma pressão de 10/6, um pulso, agora aqui de 104, com uma frequência respiratória mantendo taquipneia, 32 incursões respiratórias por minuto, saturação de O2 de 91 a 93%, com catéter a 5 litros. Essa saturação aqui. O BCF normal, dinâmico uterino ausente, e a ausculta respiratória mais ou menos a mesma coisa. Murmúrio diminuído com estertores em bases.
Foi colocada a hipótese dessa COVID grave, 36 semanas e 3 dias, né, com o oligoâmnio, e foi discutida a interrupção da gestação por via alta, porque a gente tinha, como eu falei anteriormente, feito um protocolo interno, que a gente colocou para individualizar a interrupção a partir de 34 semanas de gravidez, dependendo do estado clínico materno, que está no protocolo da UFO. Né? Então, foi a equipe que avaliou e indicou interromper. Aguardando ainda o laudo de tomografia de tórax, foi solicitado reserva de sangue por causa do risco hemorrágico alto, mantida a corticoterapia, VO, com DEXA, avaliando transicionar PV, e discutir com a clínica a necessidade de antibiótico terapia adicional. E não começou a heparina? Porque estava pensando em interromper, não começou a heparina, certo? Aí, nesse mesmo dia mais tarde, o que se observou? Cardiotocografia, movimentação fetal presente, linha de base 120, com boa variabilidade, acelerações transitórias presentes, foi colocada em máscara, né, a 5 litros, e aí a saturação foi para 95%, tá? Mantendo a taquipneia. Como foi necessitado transicionar, saiu do catéter, foi para a máscara, foi considerado ter havido uma piora clínica da paciente, e, havendo a vitalidade fetal mantida, foi optado por suspender a indicação de cesárea e iniciar a heparinização profilática da paciente, certo? Porque aqui, possivelmente, o que a gente escutou da discussão é que a gente vem ouvindo aquela questão de tentar não interromper para não piorar o quadro inflamatório materno, né? Então, foi julgado que, como o bebê estava bem, e tendo a tentativa de não piorar essa resposta aguda da paciente, foi discutido de postergar essa cesárea. E aí entrou com a heparina. No outro dia, no D2 de internação, pela manhã, referia piora do cansaço, piora da tosse, aumento da sonolência, sem sensação de febre, sem queixas obstétricas. A curva térmica aqui estava febril, esqueci de colocar. PA de 11/7, frequência cardíaca 115, saturação de O2 93% com a máscara, tá? A 5 litros, que aumentava para 95% com a máscara 10 litros. Frequência respiratória de 42 incursões respiratórias com esforço respiratório moderado. E a parte fetal não tinha alterações. Nos exames de imagem, maior bolsão com 0,6 e Doppler mantendo normal, a tomografia com opacificações esparsas em vidro fosco, bilateralmente, comprometendo de 30% a 50% do parênquima, opacificação em bases, sem sinais de infecções secundárias, mas com consolidação basal posterior. Então, foi considerado, foi descrito dessa forma lá no prontuário, porque foi discussão verbal, não sei se foi quem transcreveu também, da discussão com radiologia, vem escrito assim, sem sinais de infecção secundária, mas com consolidação posterior. Cardiotocografia, categoria 1. E a equipe de clínica considera, né, que é uma síndrome respiratória aguda com pneumonia associada e inicia a ceftriaxona 1 grama, 12 em 12 horas, além da azitromicina, mantida a corticoterapia, que foi transicionada para EV, e solicitado leite em UTI, a anticoagulação que tinha sido colocada, depois foi retirada na forma profilática, devido à possibilidade de interrupção da gestação, tá? Pensando em já interromper em seguida. À noite, nesse mesmo dia, mantendo os parâmetros respiratórios, cardiotocografia padrão 1, liberado dieta, indicado reavaliação no dia seguinte. Aí, volta heparina. Depois, sai exame de madrugada, ultrassom mantendo maior bolsão 1,8, Doppler normal, e os exames vêm com mais ou menos o mesmo padrão, né, com piora da leucocitose, que foi para 17.900, bastonetose de 11%, segmentados de 81%, a gasometria mantendo aquele mesmo padrão, sem muitas alterações.
Nesse mesmo dia, um pouco mais tarde, o paciente apresentou melhora da dispneia pós-VNI, permitiu redução do O2, né? Mantendo tosse leve, mas agora, já perto do horário do almoço, notou ter voltado a apresentar desconforto respiratório. Então, ela tinha tido uma melhora, depois ela volta a piorar. No momento desta reavaliação, estava com 12/6 de PA, 118 de frequência cardíaca, bebê mantendo sempre bem, a saturação 93% com máscara 5 litros e 95% com máscara a 7 litros. Frequência respiratória de 34. Exame ginecológico sem alterações. Repetiu-se a cardiotoco, veio a categoria 1, e aí começa novamente a discussão. Interrompe, não interrompe, risco-benefício da interrupção. O que é colocado no prontuário nesse momento é que, caso feito com vitalidade preservada, guardar estabilização materna para interrupção e é mantido corticoterapia com heparinização profilática de 12 em 12 horas. Aqui, eu esqueci de falar, perdão, a gente teve um problema até de fornecimento de enoxaparina, né? Então, a gente transiciona, durante a internação dela, esse de 12 em 12 horas é porque transiciona para não fracionada, tá? Mas mantido na dose profilática. Os exames desse dia, GB de 17.400, bastonetes de 6%, agaso mantendo já piora um pouquinho agaso, 7,39, PCO2 29, mais uma PO2 de 88, tá? É começado a pensar que, mais seriamente na infecção, é solicitado um lactato que vem de 0,96. Isso aqui era 10h52, né? No fim da tarde sai o ultrassom, que vem como oligômino absoluto. Mantendo o Doppler normal, é indicado uma interrupção devido à provável piora das condições fetais, e a paciente é levada para o centro obstétrico para a realização de parto cesáreo. Neste parto cesáreo, que no final foi feito às 22h37, a hora do nascimento, foi optado pela equipe de anestesia por uma anestesia peridural. E a paciente ficou agitada, teve movimentação constante de membros inferiores durante o procedimento, foi notado uma ascite durante o procedimento, mas não teve maiores intercorrências de sangramento, nem de tônus uterino, transcorreu normalmente a cesárea, o ápgaro ao nascimento foi de 9,9 do RN, foi observada a falta de uma compressa, que não foi localizada após o inventário da cavidade, e posteriormente se viu que não tinha nada de corpo estranho, foi só provavelmente um problema de conferência lá nas compressas. Paciente encaminhada à UTI após a cesariana. Então ela faz a cesárea com peridural, sai da cesárea e vai para a UTI. 1 hora após ter chegado na UTI, o paciente apresentou queixa de mal-estar e náuseas, fez um episódio de vômito em pequena quantidade, a PA elevou-se para 16/9, né, e depois começou a cair progressivamente, depois desse pico hipertensivo. Quando chegou, estava com máscara a 5 litros por minuto, foi feito o VNI, né, mais agressivo, melhorou, mas não manteve a saturação. Essa queda pressórica progressiva e a incapacidade de manter a saturação levou a equipe a decidir por intubação orotraqueal, né? E ela apresentou uma parada de 4 minutos de duração logo após a intubação. Foi revertida após massagem e uma ampola de adrenalina. Foi feita terbutalina e hidrocortisona, mantida em FiO2 de 100%, e foi necessário já iniciar ali com a noradrenalina para manter a pressão, iniciada a 11 ml hora no primeiro momento. Foi notada também uma distensão abdominal e feita uma sondagem nasogástrica. A intubação descrita como difícil, né? Um pulmão bastante infiltrado, com muita dificuldade. Quem intubou foi uma cirurgiã de cabeça e pescoço e parece que foi uma intubação desafiadora, pelo que eu consegui ler no prontuário. No outro dia, D4 de internação, o paciente mantendo uma pressão arterial média entre 67 e 120, uma frequência cardíaca de 144,
uma saturação de O2 de 95%. E aí ela começa a apresentar picos febris de repetição, tá? Mantendo sedada com fentanil e mantendo com amina vasoativa. Foi solicitado guardar para pronar, né, se houvesse indicação, manter com amina vasoativa, mantida com o antibiótico que já havia sido iniciado anteriormente, e após o controle de observar exames de controle de níveis hematimétricos, reintrodução de heparina. Aqui é solicitado um raio-x para observação de corpo estranho, que não foi verificado. No dia seguinte, nesse mesmo dia à tarde, ela mantinha o mau estado geral, taquicárdica com uma febre refratária, evoluiu ao longo do dia com hipotensão refratária com alta demanda de O2, frequência cardíaca de 100 a 142, ausculta pulmonar sem crepitações ou roncos, embora o que está descrito lá durante a intubação. Aqui o respirador para 30, né? Com uma FO2 de 75%, um débito urinário de 200 ml hora, sem alteração de ferida operatória, mantida com fentanil, midazolam, noradrenalina e heparina não fracionada. Análise do intensivista, que ela estava hemodinamicamente instável, taquicárdica, com extremidades frias, piora da função renal, com creatinina em ascensão, mas mantendo boa diurese, principalmente pós-cristalóide, e mantendo-se febril refratária à medicação. Aberto protocolo de sepse, prescrição de tazocin com teico, e informado da família quanto ao risco de óbito. Mais tarde, no mesmo dia, mantendo o platô febril, não sair da febre, foi necessário aumentar a noradrenalina para 15 ml hora, acrescentada a vasopressina 6 ml hora, mantendo hipotensa, mesmo com 2 aminas vasoativas, e mantendo diurese de 1.100 ml em 24 horas. No outro dia pela manhã, mau estado geral, extremidades frias, tempo de enchimento capilar lentificado, começando a apresentar livedo em membros superiores, exame físico com uma PA de 8/7, taquicárdica, saturando 96%, mantendo febre, né? O restante do exame físico sem alterações, mantida o protocolo de sepse com teico e tazocin, com a noradrenalina 25 ml hora, vasopressina e hidrocortisona. Mais tarde, mantendo gravidade, com piora de função renal, mas ainda mantendo diurese, foi verificada uma trombose distal da artéria radial na monitorização invasiva de pressão, como complicação. A frequência cardíaca entre 87 e 138, pressão arterial média 76 a 99, com uma saturação de 91 a 98%, 24 picos febris nas últimas 24 horas e um balanço hídrico de 1.500 ml em 24 horas. Mantendo noradrenalina, infusão alta e vasopressina. Foi discutida a possibilidade de hemotransfusão, mantendo drogas vasoativas e aporte de cristalóides, solicitada avaliação contra programação de diálise com a nefrologia. Foi iniciada a diálise no D6, né, às 19 horas, e ela houve piora dessa instabilidade hemodinâmica, tendo apresentado parada com taquicardia ventricular, iniciou manobra de reanimação, protocolo do ACLS, manteve um ritmo chocável, fez 2 ciclos de choque, depois manteve só atividade elétrica sem pulso, foram tentados 6 ciclos e declarado óbito às 18h45. Tá? Esse é o caso que a gente presenciou aqui. Obrigada, Camila. É triste, né? A gente vê que estamos em junho de 2021 e ainda a gente vê esses casos, né? Geraldo, será que você pode falar um pouco da vacina que ela tomou no 5º dia da sintomatologia, se podia ter tomado, se não podia, se adiantou ter tomado, se não adiantou? Seu microfone, lógico, está fechado, aquela armadilha de sempre. Armadilha de todo dia. Já até sei que você vai falar que é uma armadilha, por isso que eu já falei. Mas agora, gente, de uma forma mais educada, mais polida,
Eu quero cumprimentar e abraçar todos que destinaram esse tempo, aí, essa hora, para estarem aqui nessa chamada, nessa conexão, para a gente discutir e todos nós crescer, tentarmos crescer com a troca de conhecimentos. Eu vou falar 2 minutinhos da história de como esse grupo começou. Esse grupo começou tendo como pano de fundo a mortalidade materna. E, na realidade, no momento em que nós fomos solicitados e chamados pelo Ministério, nós fomos chamados 16 da Covid em gestante do Ministério. Docentes das várias universidades, de todas as universidades do país. Não de todas, mas de todas as regiões. E esse grupo, ele teve como pano de fundo o controle, a tentativa de controle da mortalidade materna, e como mote a mortalidade materna desenfreada pela Covid-19. Então, nós nos associamos em torno deste tema e fizemos o primeiro manual, que eu quero aqui, nós estamos encerrando esse ciclo de discussão de casos, mas eu quero deixar aqui, aproveitar 61 pessoas presentes e fazer a propaganda do manual. Nós vamos ver que, nesse caso, nós poderíamos ter alguns detalhes um pouco diferentes. Não sei se isso modificaria o fate, né, o destino. Poderia não modificar, mas existem formas um pouco diferentes. E o manual poderia nos ajudar muito. Então, eu peço e considero todos vocês presentes aqui parceiros deste grupo, parceiros do Ministério e parceiros de todas as gestantes e parturientes desse país, parturientes e puérperas desse país, no controle da Covid-19. Esse grupo fez o manual, mas o manual, como nós sabemos, ele tem dificuldades para ser difundido. Então, vislumbramos a necessidade de discussão de casos. Gente, amanhã nós completamos 16 semanas. São discutidos 10 casos por semana. Nesse período, nesses últimos 4 meses, nós discutimos aproximadamente 160 casos diferentes, distribuídos por todo esse Brasil. No período da manhã, discutindo o caso no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aconteceu comigo. No período da tarde, discutindo o caso em Macapá, no Amapá. Então, nós conseguimos uma capilarização grande e discutindo casos com as realidades próprias. Hoje nós estamos discutindo um caso de Uberlândia. Uberlândia é a capital do Triângulo Mineiro, pujante, né, com recursos. Foi fabulosa a apresentação, Camila, parabéns, me orgulha muito, né, que você tenha essa presença e um papel importantíssimo dentro da universidade, de onde você começou e volta para prestar seu serviço e sua ajuda. Então, é um recurso diferente, Sudeste, o Sul, de uma maneira geral. Nós aprendemos com realidades diferentes. A professora Rosiane já chorou em algumas reuniões. Tal era a dificuldade dos nossos colegas com realidades tão diferentes. Né? Então, eu tenho a impressão que essa discussão de casos ela foi excelente. É como eu coloquei no chat. É um espaço diferenciado para que todos nós possamos aprender. Todos nós saímos crescidos, saímos maiores do que entramos nesse ambiente virtual. Mas é isso. Então, essa é a história desse grupo. Desse grupo é a história de por que foi necessário essa discussão de casos. Eu espero que ela continue com outras doenças. Nós temos pré-eclâmpsia, temos diabetes, temos as doenças do conjuntivo, que a professora Rosiane é experta no assunto, né? As infecções, de uma maneira geral, veio o Covid e arrasou com a gente, mas existem outras que matam também, tem aquelas que matam o feto. Então, é preciso continuidade. A estratégia foi muito boa, muito positiva. Mas, voltando aí,
atendendo à solicitação da nossa chefe, a Rosiane. A professora Rosiane, ela é a coordenadora desse grupo dos 16, viu, gente? Chicote comprido, vocês precisam de ver. Ele que manda em mim, eu faço tudo que ele quer. E ele é essa gentileza, essa educação, eu sou assim, né? Eu já vou falando. Então, imagina, eu tenho que aprender com ele todos os dias. Que é isso. Rosiane, mas aí, antes de falar da vacina, eu gostaria de falar que essa paciente foi vítima, né? Foi vítima do tempo. Se a vacina tivesse chegado para ela, talvez, 2 semanas antes, ela estaria viva. Então, foi vítima do tempo. Mas ela foi vítima também da falta do manual. Porque no manual, uma das coisas que a gente bate, e a professora Rosiane bate mais ainda, eu achei até que ela fosse pedir para eu falar justamente disso, é que grávida não recebe visita e nem sai para visitar. Grávida tem que ser, no regime que nós estamos agora, ela tem que estar reclusa. Não tem jeito. Se nós gostamos dela, aí sim é que a gente não vai visitar. Nós, mineiros, somos muito afetivos, mas o afeto tem que ser demonstrado de outra forma. Grávida, ela tem que ser a família engravidar e a comunidade engravidar. Não visita nem in nem out. Ela nem recebe e nem sai para visitar ninguém. E talvez, se tivesse tido esse tipo de coisa, ela talvez também não tivesse sido contaminada. Então é preciso que nós, Camila, e todos presentes aqui, porque são agentes de saúde, a gente tem que continuar levando isso para o pré-natal. Até a vacina. Vacina não é o remédio de todas as mazelas. Ela não é a chave do sucesso contra. Ela melhora muito, fabulosa. Melhor que nós temos. Mas junto com a vacina, esses cuidados que eu falei, eles precisam ser relembrados. Então, o que eu queria, nesse início, para falar desse caso, até a internação dela, onde nós falhamos, onde o pré-natal falhou. Ô, Geraldo, posso só fazer um comentário bem breve aqui? Pois não. É que a semana passada eu fui representando o grupo, né, numa reunião com uma deputada, Carmen Zanotto, para discutir a volta das gestantes ao trabalho, né? E, na verdade, assim, né, eu levei a opinião do grupo que não é hora nem de pensar nisso, né, com esse número de pessoas que tomou a vacina completa e elas voltando. É um risco. Você vê que, assim, a gente pensar, está diminuindo, mas em junho, que faz o quê? 15 dias, uma morte materna. Então, a gente tem que não deixar voltar e falar, isso que o Geraldo falou é verdade, não pode ter visita, não pode ter festinha, não pode ter chá de bebê, não pode ter ninguém na maternidade. Isso. Então, se nós tivermos e continuarmos assim, sem dúvidas, nós evitaremos casos como esse, sem dúvida. Mas se a gente não mudar o discurso, nós ainda teremos essas dificuldades. Hoje, nós passamos 4 dias sem internar nenhuma gestante com Covid. Nós já perdemos próximo de 10 mulheres, 10 vidas, 10 famílias destruídas. E para amanhecer ontem, nós recebemos uma paciente que veio de Itapira, né, próximo de Campinas, eles não tinham leito lá, ela veio para cá, já veio entubada. Então, com certeza, mais uma perda. Então, não está resolvida a situação. Mas vacina, agora, na pergunta que a Rosiane pediu para eu fazer. A vacina para essa paciente, ela não ajudou. Ela não ajudou. Se a dose fosse para outra pessoa, talvez fosse mais adequado, né? Eu não sei se não fizeram a anamnese adequada na hora de perguntar, porque normalmente o pessoal é rigoroso, né? Como é que você está? Está em condições perfeitas de tomar a vacina? Mas para ela falhou, né? Agora, o que nós estamos procurando, Rosiane, é o que existe, não há nada na literatura, se piora ou melhora, né? Com o passar do tempo, um tempo maior de doença, talvez possa até melhorar, né? Mas é porque já está junto com a elicitação da resposta imune. Mas nesse tempo aí, não encontrei nada que pudesse nem que melhorar e nem de piorar. Então, para mim, foi uma coisa... eu não teria feito. Eu tenho a impressão que foi inoportuna. Eu resumi dizendo que foi inoportuna. Eu acho que isso eu pedi para você comentar, Gê,
Porque toda vez que a paciente entra para fazer qualquer procedimento, é obrigação da equipe de saúde perguntar, fazer aquele questionário. Ela estava com uma... Quando ela internou aí em Uberlândia, ela já tinha uma história longa, já tinha 15 dias de história. Então, quando ela tomou a vacina, ela já tinha coriza, ela já tinha sintomatologia. Não foi feita a investigação, né? E, infelizmente, né? Ela Isso. até fez um primeiro PCR, a senhora viu, professora? Ele Eu veio vi. negativo, né? No 5º dia. Mas aí o Quinto G dia. vai falar, né, das causas que o PCR pode falhar, né? Essa parte foi o Geraldo que escreveu, né? Eu acredito que por isso que o pessoal ficou tranquilo, é isso que eu queria dizer. E aí que mora o Entendeu? perigo. Dá aquela falsa sensação de que Nossa tá Senhora, é isso mesmo. tudo bem. Muito, muito bom. Então, ó, já posso emendar e falar, Rose? Claro, claro. Duas coisas. Primeiro, a doença ela vem por fases, tem a primeira que é viral, tem a segunda que é uma intermediária entre inflamatória e viral, e a terceira, se ela continua, se não resolve, ela é inflamatória, né? E aí as mazelas já da inflamação. Nessa primeira fase aí, ela não precisa nenhuma medicação, a não ser as medicações sintomáticos. Então, a primeira coisa que a gente questiona é o uso do antibiótico que ela estava tomando, o azalídeo, ela estava fazendo uso de azalídeo, né, a azitromicina. Então, se ela estava precisando do antibiótico, ela tinha que ter um diagnóstico. Se ela tem um diagnóstico, pneumonia, por exemplo, talvez essa paciente já devesse ser internada. Se ela paciente não precisa de antibiótico respiratório, quando a gente está pensando em Covid, a gente não faz isso ambulatorialmente. Então, se ela é leve, se ela foi classificada lá no primeiro atendimento, tem nada a ver com a universidade. Lá é onde o manual precisava ter chegado, né? É onde o manual precisava ter chegado. Ela tem uma doença leve, ela não tem medicação, estou repetindo, hein? A não ser os sintomáticos. E o único exame que ela precisa é o diagnóstico. E olha aí a armadilha do diagnóstico. O exame, ele é bom, muito bom, do 3º ao 7º dia, e ela fez no 5º, ela fez no período bom. Mas, mesmo assim, nós temos um decálogo, gente, de falhas do PCR. Eu não sei quem, eu tenho a impressão que todos que estão presentes aqui já fizeram coleta de nasofaringe. Ela não é fácil, ela é incômoda, e às vezes ela não suporta. E eu acabo pegando só do nariz, só das coanas. Eu não faço uma coleta adequada. Eu posso pegar esse vírus ele é um vírus um pouco atrasado, e no 5º dia ele não tinha ainda uma carga viral local para dar esse resultado. Será que eu condicionei bem a amostra? Será que o local onde fez, esse dia o PCR estava reguladinho? Então, são várias armadilhas que o PCR pode trazer para nós. Então, um dos maiores problemas que nós temos é o PCR falso negativo. Sabe por quê? Porque nós queremos o negativo. No nosso íntimo, nós trabalhamos querendo o resultado negativo. E aí, realmente, a terceira vez que eu falo, aí que mora o perigo. Eu tiro essa paciente da responsabilidade do cuidado. E essa paciente, até resolver, ela tem que estar isolada. Geraldo, eu vou falar aqui, se você me permitir, uma coisa que eu aprendi com meus professores, o Delácio Camano. A clínica é soberana. Em pandemia, com coriza, que exame? Exame vem depois que eu penso. Eu primeiro tenho que pensar. Então, assim, se uma pessoa está na pandemia com tosse e coriza, é Covid, tem que repetir 1, 2 vezes o exame. Eu só acredito no exame lá no final. Primeiro eu vou lembrar da clínica. Então, eu acho que o primeiro erro aconteceu aí da parte de quem não percebeu, confiou nesse PCR, né? Isso, mas que bom que estamos aqui reunidos, né, para poder estar discutindo das armadilhas que o PCR faz. E talvez ela possa ter contaminado outras pessoas também. E o cuidado, talvez, se tivesse imaginado que ela fosse portadora, não fosse esperar tanto,
né? A outra coisa que você pode, talvez, capitanear aí, Camila, é que essa paciente, mesmo que a gente faz o diagnóstico e devolve para o domicílio, ela não pode ser esquecida. O teleatendimento ou visitas domiciliares, não de entrar na casa, não é assim, mas de ir saber como é que está. Tem gente que acha que é melhor assim o programa de saúde da família. Mas se tiver o teleatendimento, essa paciente ela demorou um pouco para piorar, mas eu acho que essa aí não foi Covid, né? Nós vamos chegar lá nessa discussão. Ela teve alguma coisa diferente de Covid, né? Mas, enfim, alertou para a gente, Camila, muitos detalhes que a gente pode e deve melhorar na atenção básica, né? Essa paciente, na primeira fase da doença dela, você não tem as informações e nós estamos julgando que não tenha tido a atenção que já se conhece, né? Que ela poderia ter usufruído disso. Se teve, ótimo, excelente. Nós estamos aproveitando o caso, né? Para poder estar discutindo e buscando algo que o manual orienta de uma forma bem objetiva. Então, volta com você, Rosiane. Bom, a outra coisa que eu acho que a gente pode discutir, né, é assim, a dificuldade que é em estabelecer o melhor momento do parto, né? Que é a Fernanda, agora virou um hit, né, um hit do GT, né, que a primeira que falou, acho que foi a Fernanda Espadoto, aí o Geraldo já adotou, né, que é a pergunta do $1 milhão, né, que indica cesárea, não faz cesárea, faz, não faz, e acho que isso é um sofrimento para todo mundo que está cuidando de paciente com Covid. Por um lado, você tem o medo de que a resolução da gravidez piore, ou a evolução da paciente, por outro, a gente fica com dúvidas se é o melhor momento ou não, se ela vai piorar ou não. Agora, se eu fosse fazer esse parto, eu jamais faria com bloqueio, né? Eu já ia pensar em tubar a paciente e fazer a cesárea na hora. Eu acho que faltou uma conversa importante com a anestesista. A anestesista tem que ser um companheiro em todos os momentos. Eu tive um anestesista que foi meu anestesista por 30 anos e nós só paramos de trabalhar junto porque ele, infelizmente, morreu, né? Mas, na verdade, quando eu olhava para o Ramiro, ele sabia tudo que eu queria, e quando ele olhava para mim, eu já sabia tudo que estava acontecendo, né? Então, eu acho que se a pandemia trouxe alguma coisa de boa para a gente, é a necessidade que a gente, obstetra, tem de trabalhar com intensivista, e agora acho que é a primeira vez que a gente fala do anestesista, né? Como o anestesista tem que estar junto, porque eu não entendi, quer dizer, uma paciente que internou, eu acho que aquela primeiro coagulograma lá, acho que eu tinha pensado em fazer a heparinização desde cara, o corticoide endovenoso e não oral, e tinha pensado em fazer heparina também endovenosa, mas aí fez no outro dia, enoxaparina, né? Aí, quando fosse para cesárea, ou você muda, e eu não entendi por que foi optado pela realização do bloqueio com ela já desconfortada, né? Nós também não. Por isso que eu queria até trazer para ouvir a opinião de vocês, porque, assim, o que acontece é que a gente leu bastante coisa, assim, até para tentar fazer uma coisa do serviço, sabe, professora? E eu não achei nada falando sobre isso, mas o que a gente vê é que normalmente é isso, né? Você faz intubação orotraqueal e manda entubada para UTI. Mas, assim, a argumentação dos colegas da anestesia foi justamente que seria melhor para o ponto de vista respiratório. Nossa impressão foi exatamente a oposta. Foi que ela teve muito consumo de oxigênio nesse desconforto, no que se fez o inventário de cavidade para ver se tinha compressa, você mexe, o paciente sente dor, mexeu o membro inferior. Eu acho que descompensou daí, porque ela chegou na UTI e aí ela já começou a afundar, entendeu? E o procedimento em si, do ponto de vista obstétrico, foi liso, né?
Mas a dor, a manipulação e não foi legal, assim. Aí eu que até trouxe também para a gente discutir isso. Se vocês teriam algo para me dizer com relação à via preferencial de anestesia, porque nós tivemos a mesma impressão, né, do que a senhora colocou. E a outra questão foi da hiperinização, do põe e tira, mas que aí é a angústia, que foi isso que a senhora falou mesmo, aquela angústia, resolvo, não resolvo, resolvo, não resolvo, vai piorar o quadro inflamatório, não vai. Então, isso passou na cabeça da equipe muitas vezes, né? E ela parecia que ela melhorava e depois ela estabilizava. Aí fala, melhorou, agora eu vou tirar o neném, porque ela vai ficar bem também. E de repente ela piorava de novo e precisava ir para a VNI, entendeu? Então, eu queria ouvir a questão do bloqueio, porque eu vou reunir com a anestesia depois. O médico do dia seguinte tem mais facilidade de falar, porque já viu a evolução, a gente né? Sentada, Na hora é fácil falar. fácil. Dá muita angústia, né, essa questão então, da mas eu acho que assim, né, Camila, o momento que você vai ter que fazer o parto, eu acho que depois de 34 semanas é menos ruim de decidir, porque você sabe, né, que a criança vai sobreviver, né, e que eu acho que quando ela piora, ela vai piorando, eu acho que tem que pensar, não sei se tem catéter de alto fluxo ou não aí, né, mas na hora que ela estava piorando, né, ela passou do catéter para a máscara é muito ruim, né, as pacientes não suportam muito, aí catéter de alto fluxo vai entubar, né, na hora que está indo para isso, eu já ia lá, já entubava, já operava, e assim, eu não teria muito indicado o bloqueio, porque eu acho que na hora que você faz o bloqueio, que a pessoa deita, a capacidade pulmonar, ela vai diminuir ainda mais. Por isso que prona. Exatamente, né? Então, assim, inicialmente, a pronação com a paciente acordada, que antes a gente falava muito, né, Geraldo? Até no começo das sessões Tirar Dúvidas, logo que você começou o caso, eu pensei, nossa, podia pronar, né? Mas hoje tem um trabalho que diz que a pronação com ela acordada não adianta muito. Porque ela não suporta muito bem, né? Ela interrompe muito. Então, não sei se daria, mas eu acho que vocês têm que discutir com seus anestesistas que eu acho que o bloqueio não foi uma opção legal. Eu tenho a impressão que você acha, Gê? Não, eu concordo. Eu concordo também, mas eu gostaria de pegar um ponto antes. Eu gostaria de pegar o que, avaliando esse caso, estudei para poder ver se eu trazia alguma coisa que pudesse ajudar. E, no meu raciocínio, eu começaria, para esse caso, para esse desfecho, eu começaria lá quando se viu a necessidade do antibiótico. Por que não entraram com antibiótico? Pelo menos o padrão. Então, ela perdeu muito tempo. Então, eu já vou fazer o spoiler do final da minha conversa. Então, para mim, essa mulher morreu de septicemia. Ela morreu de sequela de Covid, mas quem matou foi a septicemia. Já tinha ultrapassado a linha divisória do gramado, quando resolveu fazer uma bateria pesada, antimicrobiana, de peso, né? De sucesso, que poderia ter tido sucesso, mas aí já tinha ido o burro e o tocador do burro. Então, para mim, tinha começado no controle da pneumonia dela lá atrás. E aí, com o problema da reação inflamatória, vem Covid, faz essa confusão e acabou se perdendo. Com toda boa vontade, né? É o que tocou e toca todos os casos. Mas falta, e para mim, na minha é aquele negócio, né? É o médico do dia seguinte. Mas a gente tem que ver, e é isso, é o raciocínio em cima do insucesso, é nesse que a gente cresce. Para quando aparecer de novo, eu estou preparado, né? Então, o dia seguinte ele é muito bom. Ele é muito bom para a gente alinhar, né? Não como crítica, e se for crítica, construtiva.
mas é para a gente... Amanhã vai acontecer comigo, com qualquer um dos 61 que estão aqui presentes, né? Então, nós perdemos essa oportunidade lá atrás. Desculpa, Rose, pode falar. Geraldo, não, acho que isso é o papel dos comitês de morte materna, que a Maria do Carmo está aqui. Por que que você estuda cada óbito materno? É para aprender e não deixar repetir, né? Isso mesmo. Está validando aí o conceito, né? Tá? Muito bom. Então, daí para frente, eu tenho a impressão que ela sofreu as consequências de um processo séptico, né? Felizmente, ela não teve, em cima do trato urinário, ela manteve a função urinária, né? E é um dos marcadores dos processos. Só que o fenômeno é biológico. Se você for imaginar que tudo funciona do jeito que está no livro, não precisava ter medicina, precisava ter bons livros, só. Né? Não precisava ter o treinamento médico. Então, às vezes, nós precisamos do livro, mas precisamos da prática. Precisamos saber fazer esse reconhecimento, né? Então, eu tenho a impressão, eu teria interrompido essa gestação um pouco mais cedo, né? Nessa dúvida aí, se essa dúvida se anticoagula ou não, acho que é uma das coisas que está ficando cristalizada, Camila. Ainda não está, mas está ficando cristalizada. Se você tem dúvida, feto maduro, né? Eu tenho a impressão que talvez a gente possa até estar correndo esse risco quando eu vislumbro. Mas essa paciente, realmente ela é um desafio. A questão da pergunta de $1 milhão. A pergunta, para mim, não vale nem R$100. A resposta é que vale milhões de dólares. A resposta que sacanagem, hein? Só porque eu falei a pergunta vale $1 milhão. Não, mas não é só, a pergunta não é sua, a pergunta foi a Fernanda que começou essa história. Mas é a resposta. Essa resposta, ela tem tirado o sono da professora Rosiane, que é a chefe do grupo, assim como tem tirado o sono de todos do grupo, porque nós não temos essa resposta. Fica assim, eu, no meu caso, eu acho que eu faria assim. O outro faria assim. E todos nós temos argumentos bons e argumentos ruins. Então, os 61 que estão aqui presentes vão sair com esta dúvida. Infelizmente, nós andamos pouco. Né? O que pode melhorar? O que vocês ganharam na discussão? Que talvez o processo anestésico pudesse ser diferente. Né? Talvez isso. Mas o momento, ele foi permeado de dúvidas e de todas as nossas dúvidas. Eu teria uma conduta um pouco diferente, o outro tem outra conduta, mas, no fim, precisaríamos ter uma conduta protocolar, né? Ficar mais fácil, todo mundo fazer do mesmo jeito. Mas aí, o dia que a gente tiver esse protocolo, a natureza vem e arranja uma outra complicação, que fala, não pode ser assim. E é isso. Todos nós aqui já tivemos, gente. Quem já está há mais tempo na estrada com Covid, já aprendeu. Já tirou mais cedo, a paciente piorou. Deixou para tirar mais tarde, o paciente morreu. Todos nós já vivemos isso. Então, todos nós já temos no nosso tecido a experiência dos dois lados. Né? Ô, então, Geraldo, fazer o protocolo. Logo no começo, ela tinha um desvio à esquerda no hemograma, né? E, na verdade, assim, habitualmente a gente vê uma linfopenia no COVID. Você, na hora que deu aquele desvio esquerdo, que foi no primeiro dia, você já teria entrado com um quadro, porque ela tinha tomado azitromicina, estava com desvio esquerda, você já teria entrado com qual antibiótico? Eu teria entrado com a ceftriaxona, teria cumprido o protocolo. O ceftriaxona. Na realidade, eu teria entrado bem antes, com a ceftriaxona bem antes de alterar o hemograma. Ela tem uma ausculta que não está entre as 10 mais. Ela já tem uma ausculta, tem um raio-x que já mostra alguma coisa, né? E eu fiquei muito encafifado por que ela usou a azitromicina. Será que quem começou a azitromicina viu alguma coisa que não está escrito? Não, Geraldo, quem dá plantão fora sabe que chegou com gripe e ganhou azitromicina. Não, mas que coisa boa. Não é, Camila? Que coisa boa. Que vai rede com azitromicina já. Que coisa boa. Na realidade, a única medicação nessa fase aí é o oseltamivir. Se é um processo gripal, é o oseltamivir até 48 horas. Depois disso, nem ele, né?
Então, eu não sei se a pessoa... Pode ser isso, viu, Rose? Mas eu fiquei... Será que naquela hora lá o colega não auscultou, não viu, não auscultou alguma coisa? Não, procura ver, Geraldo, quando vem uma pessoa com um quadro gripal, se você perguntar, ela passou em algum PF da vida e ganhou uma azitromicina, porque é fácil de tomar e não é tão caro. E às vezes até o serviço tem, né, para fornecer. Não, é que nem sangramento no começo da gravidez, já vem com o Trogestan. Não serve para nada, mas... Mas então é isso. Eu teria entrado com o protocolo, Rose, bem mais cedo. Bem mais cedo. O primeiro sinal, porque ela começou, o primeiro desvio dela foi já de 17%. A gente tem que avaliar isso à luz do corticoide. O corticoide, ele aumenta, ele dá esse desvio, né? Mas o negócio é que ela aumentou bastonete. O corticoide não aumenta bastonete. Não, e ela já tinha um desvio esquerda logo que ela chegou, né? Não tinha... E o corticoide entrou via oral, não sei se foi o metilprednisolona, o que foi, depois é que passou para Dexa-EV, né? Não foi isso, Camila? Iniciou com Dexa-VO, depois foi para Dexa-EV. Que eu acho que no manual também a gente entra com Dexa-EV, tudo EV, né? Tudo EV. E, Camila, é uma vírgula no lugar errado ou é isso mesmo que eu vou perguntar? A primeira PCR dela foi de 75? Foi. Mas foi quando veio também aquele TTPA incoagulável. Eu acho que se atribuiu a erros de laboratório, foi esperando para aquele negócio. Vamos ver se é isso mesmo, vamos ver se a ausculta não é só pulmão de Covid, até que espera o negócio virar e aparecer uma consolidação da tomografia que demorou para laudar, sabe aquele negócio? Tem que discutir com a rádio. Aí vai... Eu concordo, acho que demorou muito para começar. Antibiótico e eu acho que a ausculta eles atribuíram ao pulmão de Covid, sem pensar em infecção secundária. Foi o que eu entendi do prontuário. Eu não fiz assistência direta, mas o que eu entendi do relato é que só entenderam que isso era realmente uma infecção bacteriana secundária quando veio uma tomografia com consolidação. Esse conceito aí de que esse caso, a grande probabilidade dele é um desfecho de uma infecção bacteriana, ele é reinante? Vocês chegaram num consenso ou não? Sim, mas acho que muito tarde, né? Não, mas tem o consenso, pelo menos. Sim. Não, que ótimo. Eu acho que ficou sem dúvida, assim, que foi por sepse. A gente pensa que foi por sepse. Isso, não a minha preocupação é essa, é de que... É que demorou muito, né, que negócio. Aí na hora que começou com o Livedo, na hora que foi pedir foi pedir protocolo de sepse já no UTI. Eu tinha que ter aberto lá atrás. Lá atrás. Né? Eu acho que isso aí que demorou demais para abrir protocolo. Na realidade, a COVID, ela faz uma carraspana no epitélio pulmonar, né? Ela destrói. E o potencial de oxirredução fica zero. Então, esse tecido, ele fica de uma fragilidade incrível. A suscetibilidade para a infecção secundária é um passo. E muitas vezes a nossa resistência com o antimicrobiano não leva em consideração isso, tem que esperar consolidar, e etc, etc. E aí, de novo, a expressão, já foi o burro e o tocador do burro. Né? Pediram lactato no D3, aí como o lactato deu 0,96, eu acho que interpretaram que... Né? Mas aí já estava com ceftriaxona, não começou com o esquema mais pesado, né? Isso, mas, então... clinicamente ela já não estava bem. Eu tenho a impressão, Rosiane, que eu fico contente de que o manual ele vai poder ajudar o pessoal que atendeu essa paciente na rede básica. Essa discussão agora, ela dá subsídio para a Camila voltar a discutir com o anestesista, né, levar a experiência da professora Rosiane, a experiência grande nisso, né, desse lado, e tem o aval nosso também. Eu discuti aqui com o nosso grupo esse caso, para tentar levar uma discussão boa aí para você, Camila. Né? Fui atrás dessa questão das vacinas, realmente não tem nada de novo. Né?
Foi ótimo. Geraldo, você pode falar um pouquinho do quadro clínico dela, né? Porque ela teve um momento que ela se queixou muito de cefaleia. Eu até estava pensando aqui, quando começou a história da cefaleia, eu falei, porque nós discutimos uma vez um caso, que eu não, nós dois estamos juntos em muitas das sessões, né? E eu lembro de uma vez que teve um caso que era uma eclâmpsia, uma pré-eclâmpsia, nítida, clara, que ficou só como Covid, mas já faz algum tempo, né? E eu estava aqui, na hora que começou, a gente vai pensando, né? Então, olha, tomou vacina numa hora que não perguntaram se ela estava com quadro, daí demorou um pouco mais, aí entrou, aí teve aquele quadro com desvio esquerda, que já parecia que tinha infecção bacteriana, e começou a cefaleia. Eu falei, será que ela vai ter pré-eclâmpsia também? Subiu a pressão, teve pré-eclâmpsia, eu falei, nossa, é uma patologia única, né? Mas você pode falar um pouquinho? O quadro clínico dela, apesar de vem toda a árvore, né? E eu preciso estar definindo aqui para que galha que é o preponderante aí. E a manifestação dela, apesar de ter uma manifestação, uma miríade, né, de manifestações, dirige mais para o quadro séptico, né? Ela dirige mais para o quadro séptico. O quadro de uma hipertensão grave, ele não se manteve, ele não se sustentou. Então, mas não é fácil. O diagnóstico diferencial, com certeza, em algum momento foi pensado por vocês aí. Digo, gente, será que não é? Com certeza alguém pensou. Mas a direção do caso, a evolução do caso, ela andou num caminho diferente. Eu acho que isso é importante da gente falar, porque logo no começo, né, das primeiras discussões do Covid, tinha aquele síndrome de pré-eclâmpsia like, né? Então, assim, a gente não sabe, esse quadro inflamatório que a pessoa apresenta frente a essa presença do SARS-CoV, né, parece que dá uma mudança, assim, global na pessoa, e que ela tem sintomatologia que, às vezes, até é parecida com a da pré-eclâmpsia, sem que, na realidade, seja pré-eclâmpsia e seja, como o Geraldo falou, aquele quadro de inflamação global, né? Quer dizer, a pessoa, uma resposta inflamatória intensa que é muito parecido com o que acontece também na pré-eclâmpsia, né? Mas Oi. Você lembra no início, não bem no início, mas já no meio do caminho, talvez, um pouquinho antes do meio do caminho, que os espanhóis descreveram a síndrome HELP-like? Sim. Lembro. Eles tinham uma meia dúzia de casos, né? Acho que nem isso, e fez muito sucesso. E, na realidade, aí depois a gente aprendeu. É muito comum, gente, é muito comum. Só que pré-eclâmpsia, ela só tem um caminho, né? É a resolução da gestação. Ela só tem esse caminho. E o que a gente aprendeu? É que melhora a síndrome inflamatória, como a professora Rosiane disse, melhora a síndrome inflamatória, hiperinflamatória, a paciente melhora também da pré-eclâmpsia. Então, na realidade... Da pré-eclâmpsia que não é pré-eclâmpsia. Que não é pré-eclâmpsia, é uma falsa, é a light. Então, mas é que eu acho que a gente tem que chamar atenção nisso, porque a gente tem que pensar no Covid, mas a pré-eclâmpsia vai continuar, né? Então, aquele caso que a gente discutiu junto, que ficou como Covid, era uma nítida pré-eclâmpsia, e todo mundo ficou pensando no Covid e esqueceu da pré-eclâmpsia, né? Rosiane, você que estava comigo no óbito de Manaus, num caso de Manaus, que foi por hiperemese gravídica? Gente, hiperemese gravídica, matando. Aquilo valeu, eu fiz um treinamento de 3 turmas, Rosiane, 3 dias, eu participando de treinamento da rede básica de Manaus. Manaus não, região norte, né? Eles partiram em 3 grupos, 40 pessoas cada um, para falar de hiperemese gravídica. Paciente em tempos de Covid, tratada como Covid, morreu de hiperemese gravídica. E depois esse caso que morreu de pré-eclâmpsia grave, não reconhecido. Não, eu tive alguns casos, né, que me chamaram muito a atenção, né, porque o Covid é uma doença que
em época de pandemia, você tem que sempre pensar em Covid, mas você não pode deixar de pensar nas outras coisas. Então, teve esse caso da hiperemese gravídica, e teve um caso, que eu não me lembro mais de qual cidade foi, que a paciente perdeu a gravidez porque era uma típica insuficiência istmo-cervical, mas o pessoal que estava cuidando dela achou que tinha perdido o caso por causa do Covid, né? Então, assim, por isso que, na verdade, assim, semana que vem, amanhã é o último dia que vai ter as sessões Tirar Dúvidas, né? Quer dizer, o TED vai se encerrar. Todos nós estamos, acho que talvez nós que somos o grupo, estamos mais tristes do que quem está apresentando. Por um lado, a vida vai ficar um pouco, vai ter umas horinhas a mais para a gente trabalhar em outras coisas, porque a gente não para de trabalhar, né? Mas, por outro lado, tem essa, eu acho que para mim foi extremamente rico, não só trabalhar com o grupo de trabalho, essas pessoas maravilhosas que compuseram o grupo, que cada momento que tinha que fazer alguma coisa, todo mundo se dispunha e fazia, e foi, nossa, acho que eu aprendi muito com eles, com todo mundo, né, que são grandes amigos, mas também de estar aqui discutindo, porque eu também aprendo com vocês, né, com a Maria do Carmo, com a Angélica, com o Geraldo, com quem está aqui, a gente vai aprendendo, né? Semana que vem vai ter uma reunião do nosso grupo para a gente pensar, né, o que nós vamos fazer daqui para frente. Eu acho que essa fórmula, ela tem que ser seguida, vai, talvez, acrescentar pessoas no grupo, talvez mudar a coordenação, colocar outras pessoas, sei lá, mas continuar, talvez de uma outra forma, e propor ao Ministério da Saúde uma coisa para a gente realmente poder ajudar a melhorar a assistência médica no Brasil. Esse é o país que nós temos, esse é o governo que nós temos, esse é o ministério que nós temos, com as coisas boas e as coisas ruins, né? Mas nós temos a obrigação de realmente tentar melhorar isso para as nossas pacientes e para os nossos alunos, né, que eu acho que eles também sofrem, como a Camila sofreu com esse caso, né, ela, uma ex-aluna do Geraldo, a gente sofre. Então, eu lembro que, assim, muitos dos meus ex-alunos vão para outras cidades e ficam me ligando, professora, posso discutir um caso? Professora, graças a Deus que eles fazem isso, né, não me esquecem totalmente, né, porque senão não teria valido a pena, né. E eu acho que, assim, participar do grupo, ser professora, ser médica, vale muito a pena, mesmo com todas as dificuldades que nós temos de infraestrutura, Então, vamos lá, né, Geraldo, semana que vem, conversar sobre o que nós vamos poder fazer e propor. Sem dúvida. Rose, tem algumas pessoas com a mão levantada, mas eu não consigo determinar, que você consegue ver quem é? Tem a Maria Alice Pastorelli Certo. Maria Alice? E tem a Dayana Carvalho. Pode abrir o microfone. Dayana, você está por aí? A Daiane está aberta, o vídeo dela, mas o microfone está fechado, Daiane. Bom dia para todos, eu sou a Dayana, eu sou aqui da Secretaria de Estado de Saúde. Eu queria agradecer a participação da doutora Camila, a participação da doutora Luciane, do doutor Geraldo, e falar que para mim foi muito gratificante participar desses encontros com vocês, né? Trouxe um pouco para a gente um compartilhamento de informações, uma troca de experiências entre esses profissionais, aqui os nossos profissionais que levaram os casos, e vocês, né, que debateram e mostraram para a gente qual que é a melhor condução, né? Então, assim, eu queria, na verdade, agradecer mesmo a participação de vocês, né, essa iniciativa de estar discutindo essas questões tão importantes, né, que é o manejo clínico dessas gestantes com Covid-19. Doutora Regina, ela está de férias e ela deixou um recadinho muito carinhoso para vocês, né? Agradecendo imensamente a participação e colocando também à disposição para que precisarem. Obrigada. Dayana, eu quero que você leve o nosso abraço,
meu e do Geraldo, para a Regina e para todo mundo aí de Minas. A Regina me escreveu um bilhetinho, deve ter escrito para o Geraldo também, que ela está com problemas de saúde na família, mas ela foi uma presença constante e nós aprendemos muito com ela. Assim, todos os casos de Minas, né, Rô? E aqui eu também estou escrevendo para Maria do Carmo, que eu sou fã dela. Eu quero, assim, eu vou me espelhar nela, porque eu falo que aqui na Escola Paulista não adianta querer cobiçar minha vaga, que até os 74 anos, 11 meses, 29 dias, 23 horas e 59 minutos, eu não vou ficar doente, não vou morrer e ninguém vai pegar minha vaga. E depois que eu me aposentar, vou fazer a mesma coisa que você, Maria do Carmo, vou lá todo dia discutir casos. Maria Alice, você quer falar? Oi, bom dia a todos. Bom dia, Eu não Maria. sou da área médica, eu sou voluntária na Pastoral da Criança. E aí eu comecei a frequentar o Conselho de Mortalidade Materna e Infantil para aprender algumas coisas. Aí ela me incluiu nessas palestras, que para mim são difíceis, porque tem muitos termos que eu não conheço. Mas está sendo um aprendizado muito grande, eu agradeço a todos, e eu estou transmitindo para as meninas da Pastoral da Criança que visitam as famílias. Muito obrigada. Parabéns. Muito obrigado. Leva aí a palavra do cuidado, né? Vocês são muito importantes. Gente, tudo que nós falamos aqui, nós temos um anjo da guarda que chama-se Karen Priscila. A Karen nos ajuda, toma conta de tudo, toma conta da nossa agenda, né? E toma conta de vocês também. Ela coloca aqui no chat todas as nossas aulas, videoaulas, toma conta da lista de presença, coloca o jeito de vocês. Se vocês quiserem acessar os 160 casos, vocês têm condição de fazer isso. Não só de hoje, mas todas as outras aulas. O manual, o vídeo da pronação, como é que ensina a pronar, como é que desprona. Então, tudo ela toma conta. Então, Karen, publicamente, muito obrigado pelo esforço que você tem feito, um trabalho diferenciadíssimo, muita paciência, né, para poder manter esse mosaico funcionando. Muito obrigado. E eu, que sou aqui da Escola Paulista, acho que eu escolhi bem a Karen, né? Eu não quero que ela saia de perto da gente nunca. Né? Você acertou muito mesmo. Obrigada, viu, Karen? Maria Gerlívia? Eu que agradeço. Espera aí que eu vou botar o vídeo, só um pouquinho. Comecei trabalhando, saí com vários amigos. Aqui, ó, bota aqui para eu falar. Obrigado, cara. Gerlívia. Minutinho, doutor Geraldo, que eu estou tentando colocar aqui para aparecer no vídeo, mas é o contrário. Você quer aparecer a sua imagem? Sim, aqui estamos sem, mas eu acho que agora vai dar certo. Então... Vai ser não, sem só para... imagem. eu acho que não... vamos ver se deu agora. Acho que sim. Não deu, mas tudo bem. Então, sim, pronto. Vocês estão me ouvindo? Estamos e te vendo. Então, na verdade, nesse momento aqui, onde vocês, em especial, doutor Geraldo e doutora Rosiane, estão encerrando a participação, a gente que, enquanto Coordenação de Saúde das Mulheres, a gente quer muito agradecer, mas muito mesmo, o quanto vocês foram importantes para esta coordenação, para este Brasil, para estas mulheres, para estas famílias. E, assim, levar o conhecimento que foi produzido nas universidades, né, a todos esses serviços do SUS, a todos esses lugares aí, inclusive agora pastoral, assim, aparecendo, né, se manifestando. Eu acho que pastoral compõe também o SUS, pastoral também leva a informação, também se faz importante, inclusive para alguns estados elas compõem comitê de mortalidade materna, então a gente sabe do significado, né, da importância desses atores para dentro, para essas discussões, para levar também, falar do cuidado, para fazer também a diferença. E eu acho que essa fala da doutora Rosiane de manter o grupo,
de manter o contato, se houver mesmo, doutora Rosiane, essa possibilidade de continuar levando esse conhecimento, enquanto coordenação, eu acho que a gente, assim, vai ficar muito grato. É muito importante que esses momentos, né, que foram essa oportunidade que essa pandemia acabou criando, né, que continue, porque foi uma estratégia brilhante. Vocês estão de parabéns, vocês foram formidáveis. Assim, eu acho que o quanto de mulheres, né, de vidas que foram preservadas, eu acho que isso é impagável. Né? Então, a gente, enquanto coordenação, é extremamente grato por essa troca desse conhecimento. Agradecer a você, Karen. Você foi extremamente importante. A gente ficou muito na troca, né? A cobrança era grande. Os trabalhos aqui na coordenação, eles são muitos, a coordenação é pequena, enquanto o número de técnicos, mas a gente, por isso que tinha hora que as coisas assim não saíam no tempo certo, a gente pede desculpa a cada um de vocês, aos especialistas e a você. Mas fizemos o possível para que as coisas acontecessem da melhor forma possível. Então, os técnicos todos da área se envolveram. Então, fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho, nosso afeto e o nosso agradecimento. É gratidão. Doutor Geraldo, muito obrigado pelos seus conselhos. Como eu aprendi ao longo desse... Foi muito grande o aprendizado. Muito obrigada, doutora Rosiane. E a cada um de vocês, aos 16 especialistas que fizeram toda uma diferença para as mulheres do Brasil. Obrigada, Gelívia. Obrigado mesmo. Bom, eu acho que a gente podia encerrar, né, Geraldo? E antes de eu encerrar, da gente encerrar, eu quero te dizer que eu tive a sorte de várias vezes nessa sessão Tirar Dúvidas estar com o Geraldo. E na verdade, eu acho que ele é assim um ídolo para mim, né? Desde a época que eu comecei, todas as vezes que ele dá um conselho, esse jeito mineiro, essa simpatia, essa agregação. Me fazem chorar, se não dá, se não vale. É muito, muito bom estar com você sempre, tá? Muito obrigada porque eu escolhi a terça-feira, né, que é o dia que eu tenho mais tempo, e isso deu a sorte de eu poder ficar com você. Obrigada por tudo. E agora, como você é o nosso patrono, você encerra tudo, tá bom? O patrono. Mas eu quero fazer o reflexo seu reflexo das palavras da Rosiane. Rosiane nos liderou, gente, muito bem. 16 pessoas, pensamentos diferentes, né? Vocês imaginam, né? E ela conseguiu, com muito brilhantismo, capitanear esses dois trabalhos que eu refuto, assim, extremamente importantes no enfrentamento dessa pandemia em relação às gestantes. Ela capitaneou um grupo muito, muito comprometido, né? A gente, muitas vezes, nós sublimamos o nosso não saber, né, com o comprometimento, com a vontade de ir atrás da informação e da partilha, né, Rô? Nós fomos, assim, nós demonstramos, eu acho que esse grupo demonstrou uma vontade de partilha e um comprometimento realmente muito grande. Então, muito obrigado por essa liderança firme, muito adequada, Rosiane. Foi ótimo a terça-feira. Foi excelente, muito obrigado. É a minha última participação nessa rodada, né? E eu encerro, acho que com chave de ouro, né? Eu tenho aqui 2 pessoas que foram alunas nossas aqui, né, muito queridas, a Angélica e a Camila, que hoje passaram por aqui, hoje são professoras na Universidade Federal de Uberlândia, e nós temos uma amizade, um carinho por vocês que vocês não imaginam, né? Então, eu estou realmente muito feliz com a qualidade, com o que vocês representam, né? Que é aquilo que a gente bate em toda visita de manhã e de noite, né? De ajudar. Na visita ele é bravo, viu? Já assisti uma visita dele.
Ela foi lá para ver a visita, aí o residente depois falou para ela, e eu não podia ser bravo naquele dia, porque tinha visita de fora, né? Então, não, professora, aqui eu vou soft. Aí o residente chegou para ela e falou assim, não dá para a senhora vir todo dia na visita, não? Então, são coisas da vida, né? Mas, enfim, Camila e Angélica e todos vocês aqui, Karen, um carinho especial, né? Eu quero agradecer vocês, eu cresci muito. O início desse processo era Geraldo é outro. Geraldo aprendeu muito com esse Brasil, aprendeu com dificuldades, né? Com as dificuldades do outro, aprendeu a ficar mais compreensivo, aprendeu que ele tem que brigar mais, e não é só aqui para levar o manual para a rede básica, ele tem que brigar também lá em cima. E nós já fizemos isso, viu? Por meio da Fiocruz, todas essas dificuldades que existem, dificuldades estruturais, elas já estão canalizadas. Com um dos outros nossos organizadores e mentores, que é o Braga, o professor Braga, né, que está no Ministério, eu não sei se é presidente, diretor, é um nome assim que eu não entendo muito bem, do DAPS, que é uma estrutura administrativa em Brasília, e que ele tem canalizado assim, várias das nossas angústias, que nós fazemos o diagnóstico e levamos para ele. Então, tem sido assim, muito bom. Queria cumprimentar a minha amiga Maria do Carmo, que eu não a conhecia, fiquei conhecendo aqui. Gente, se nós tivemos 160 reuniões, ela participou de 161. Ela participou de todas as reuniões. Então, ela ficou expert em Covid, sem dúvida. Maria do Carmo, nosso carinho, muito obrigado. Gente, para todos que estiveram presentes aqui nesse espaço virtual, mas sintam-se abraçados. Esse velho mineiro radicado em São Paulo, no estado de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, abraça vocês, né? Fiquei muito feliz com a conversa da Dayana. O sotaque dela é muito familiar, né? Para o meu ouvido, muito mineira, falou muito mansa, muito mineiramente. Isso é muito bom. Essa reunião me deu um prazer imenso pela companhia de vocês, foi ótimo, tá? Um beijo para vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, Um abraço. gente. Tchau, Boa tarde, obrigada. tchau. Boa tarde. Um abraço, obrigado a vocês pelo aprendizado. Muito obrigada a todos.